Olá, eu sou Cris Albuquerque, trabalho com audiolivro desde 2008, sou mãe do Cacá, da Laura e da Luísa, vovó do Fernando, do Raul e da Mora, e para mim é uma honra ter sido convidada para produzir esse vídeo para a primeira feira literária virtual da Academia Caxambuense de Letras. Bom, antes de tudo, né, eu quero comentar aqui a minha paixão por livro. Eu falo que eu tenho o privilégio de trabalhar com aquilo que é uma das minhas paixões, né, além da minha família. E eu me lembro, assim, muito remotamente do primeiro contato que eu tive com histórias. Eu me lembro do meu pai e da minha mãe, na hora da gente dormir. Meu pai, então, tinha uma mania terrível de trocar tudo dentro das histórias, mas sempre contava uma história pra gente na hora da gente dormir. Depois, antes de ler, eu tinha aquela vitrolinha pequenininha, né? Eu já tô com 56 anos, e ouvia os disquinhos coloridos. E quando eu comecei a ser alfabetizada, tudo que eu queria na minha vida era poder ler um livro. E eu tenho uma tia muito, muito, muito querida, que eu sou extremamente grata por ela ter me picado com esse bichinho de gostar de ler, né? Porque quando eu comecei a ser alfabetizada, eu fui passar férias na casa da minha avó e ela viu esse meu interesse em ler. Ela é jornalista, escritora, e me pegou pela mão, e foi a primeira vez que eu botei os pés numa livraria pequena em Niterói, e ela comprou 2 livros para mim. Foi Alice no País das Maravilhas, que foi, né, um livro de capa dura, bonito, grande, e um outro livro que eu tenho guardado até hoje, ele está todo depenadinho, mas está aqui, que é o Isto Aquilo de Cecília Meirelles, né? Então eu tenho ele aqui, as páginas já desmontando, afinal são quase 51 anos que eu tenho esse livro guardado. Eu perdi a conta de quantas vezes eu li ou reli na minha infância e depois na minha adolescência. E foi principalmente esse livro que me fez gostar de ler, né? A partir daí tudo eu queria ler. Para mim sempre foi muito bom a matéria de português e de literatura. Li todos os livros, né, com muito prazer, na época em que eu estava na escola. Minha tia sempre me mandava, eu morei na minha adolescência, fiz o ensino fundamental 2, né, no interior de São Paulo. Minha tia me mandava muitos livros, inclusive um dos que ela me mandou foi da Maria Clara Machado, que nós lemos. Eu estava na antiga 5ª série do ensino fundamental 2, e a gente fez a leitura e a interpretação de Pluft, o Fantasminha, e eu tive o privilégio de ser a Pluft, e de ser o Pluft, né? E eu nunca parei de ler. Assim, meus pais não tinham dinheiro para comprar todos os livros que eu gostaria de ler, porque eu lia muito. E a minha adolescência, eu lembro que nas férias, principalmente, que eu tinha mais tempo, eu ia para a biblioteca de Ribeirão Preto, pegava 3 livros, lia, voltava na semana seguinte, pegava mais 3 livros. Então eu sempre li muito, tive a oportunidade de ler os grandes clássicos da minha adolescência, e essa foi minha vida. Depois, quando eu comecei a trabalhar, né, workaholic, responsabilidade demais, 3 filhos para cuidar, faltava tempo para eu ler tudo que eu gostaria de ler. Continuei lendo, mas não conseguia, obviamente, ler 5, 6, 7 livros por mês, como eu lia quando eu era mais jovem. E uma frase que eu repeti muito até 2008 foi: eu não vejo a hora do dia de eu me aposentar, porque o que eu mais vou gostar na minha aposentadoria é poder ter o tempo que eu tinha na minha adolescência para ler tudo que eu gostaria de ler. E aí fui para o Rio de Ouro para cuidar desse livro de projeto de livro de bolso. Cerca mais ou menos de 2 meses depois que eu estava lá, eu fui
pinçada, né? Assim, me puxaram para o projeto do audiolivro. A Ediouro estava com esse projeto em desenvolvimento desde junho de 2007. Ela tinha um sócio que era um francês que tinha trazido essa ideia de produção de audiolivro, e a Ediouro foi a primeira editora mesmo de livro a entrar nesse mercado de produção de audiolivro. Como eu comentei, eu fui pinçada, que tinha um projeto do governo, na época um PNBE, em que eles tinham aberto pela primeira vez a aquisição de livros para as bibliotecas das escolas, com livro impresso e um audiolivro também, já no processo de inclusão social. Como esse francês ele era sozinho dentro do projeto e até então tinha produzido 3 audiobooks e a gente precisava produzir muito rapidamente, a gente teve 10 dias para fazer a produção de 4 títulos, eu fui pinçada e literalmente eu fui assim, jogada dentro de um estúdio. Eu não tinha a menor ideia de como produzir, mas uma coisa que eu me recordo muito foi a conversa que eu tive com o meu diretor na época, quando ele me chamou e disse assim: Cris, eu preciso que você cuide desse projeto de audiolivro. E aí eu virei e falei assim: ai, que bacana, é livro para deficiente visual. E ele olhou para minha cara e falou assim: também. Aí eu falei: bom, então é para criança? Ele disse: também. E para quem não gosta de ler? Ele disse: pode ser, mas o mercado no mundo não é assim, né? E eu virei para ele e disse assim: poxa, mas ouvir um livro deve ser muito chato. Foi a primeira coisa que eu falei com o meu chefe, porque eu era aquela que eu gostava de sentir, né? Até hoje, eu gosto de sentir o cheiro do livro. Eu gostava de ir para a livraria, eu gostava de parar para ler. Só que eu me apaixonei por audiolivro, porque ele me proporcionou a possibilidade de ler no momento em que eu não tinha possibilidade de estar lendo. Então aquela minha reclamação, né, aquele meu desejo de quando eu me aposentasse eu poder ler tudo que eu lia antes, na realidade ele foi realizado no momento em que eu descobri o audiolivro, porque nessa ocasião eu trabalhava, quem conhece aqui o Rio de Janeiro, no Recreio, não, desculpa, eu morava no Recreio e trabalhava em Bom Sucesso, que era onde era Ediouro. Levava mais ou menos cerca de 1h10 de manhã cedo para ir para o trabalho, mais uns 45, 50 minutos para voltar para casa no final do dia. Além de me aborrecer no trânsito, o que eu fazia era ouvir uma música, ouvir as notícias no rádio e me aborrecer no trânsito de novo. E, de repente, eu passei a ouvir o audiolivro no carro. E eu confesso que até hoje eu tenho essa mania, quando o livro está muito bom, eu quero pegar mais um pouquinho de engarrafamento para poder continuar ouvindo aquela história, né, que está tocando ali no carro. Então eu acabei me apaixonando por essa possibilidade, que é a possibilidade de entregar, né, uma leitura no momento em que as pessoas não teriam tempo para ler. E eu acho que qual é o grande, né, assim, o grande serviço que o audiolivro presta como livro é exatamente isso. Você pode estar caminhando e pode estar ouvindo um livro, você pode estar na academia e pode estar ouvindo um livro, você pode estar arrumando a casa, fazendo uma comida e pode estar ouvindo um livro. O que, para ler um e-book ou para ler o livro impresso, você precisa realmente estar imerso dentro daquele momento. Você tem que estar parado, não tem outra forma para você poder estar lendo o livro. Só que quando eu fui para o projeto, eu ouvi essas 3 produções que tinham prontas já na Ediouro, e aí veio uma grande responsabilidade para mim como profissional que ia trabalhar com livro no formato em áudio e amando o livro do jeito que eu amo. Eu sempre tive uma decepção na maioria dos livros que viraram filmes. Primeiro porque assim, é muito difícil realmente você fazer uma adaptação de um livro que tem 300, 400 páginas para contar essa história em 1h30.
Só que muitas das vezes também eu vi alguns equívocos, desde a escolha do personagem, como esse personagem era, o que era mais primordial dentro da história, que foi retratado no filme. Eu acho que talvez uns 2 ou 3 livros que eu tenha lido e se transformaram em filme que eu não me decepcionei tanto, porque a maioria do que eu já tinha lido e eu fui ver o filme, eu com certeza saía muito decepcionada. E aí vinha a responsabilidade, que é o seguinte: como é que eu dou voz a essa história, né? No mundo todo, em mercados muito maduros, que é o caso do mercado nos Estados Unidos e na Alemanha. Estados Unidos, assim, já existia um público altamente leitor, né, ou audioleitor, consumindo audiobook desde a época de fita cassete. A Alemanha também. Os projetos são narrados em uma única voz. Um ou outro projeto você tem com o que a gente chama de multicast, que é dar voz a todos os personagens. E aí isso, que voz é esta que vai ler o livro? E aí tem uma frase do Paulo Freire, que é um dos homenageados, né? Não é uma frase, mas é uma coisa que ele fala, que não adianta a gente ensinar, né? A Eva viu a uva, mas mais do que ensinar a ler, a gente precisa ensinar a interpretar, né? A ver o que está por trás daquela frase. E esse é um grande desafio que a gente tem dentro do audiobook, né? Como é que você traz uma voz que ela consiga passar essa verdade que o texto está entregando no momento em que você faz a leitura, e que ela seja a voz que você ouve quando você está lendo. E eu digo que esse, para mim, é o maior desafio até hoje, né? Então, como eu fui colocada no projeto de uma hora para outra, em 2008, eu não tive tempo de fazer um benchmarking, conhecer outros projetos, foi aquela coisa assim, vai fazer. E logo depois foi uma pressão muito grande em prazo de produção, porque nós tínhamos em junho a Flip, onde a gente deveria fazer um pré-lançamento dessa editora de audiobooks do grupo, e a gente tinha a Bienal do Livro, que era em agosto, em que eu tinha que ter 15 títulos prontos para poder ir para a Bienal. O meu recurso foi, eu vou convidar autor para o livro que cabe o autor, ou vou trazer uma voz que seja conhecida. Então, nesse momento em que eu comecei a trabalhar com audiolivro na Ediouro, o meu recurso foi trazer grandes nomes da dramaturgia brasileira para poder fazer a narração. Como autores, eu tive Nelson Motta narrando Vale Tudo, tive Maitê Proença com a Irene Ravache narrando um livro que a Maitê tinha acabado de escrever, que foi Uma Vida Inventada, Glorinha Calil narrando dela. Depois eu fui trazendo várias outras vozes, Natália Timber, Marília Pera, a gente teve Luiz Melo e grandes outros atores da dramaturgia, Zé Wilker, Zé Maia, Paulo Betti. Paulo Betti foi uma das primeiras pessoas a narrar um audiobook, que foi a lição final. E eu fui conduzindo o trabalho nesse período com esses grandes nomes para poderem dar voz. Mesmo assim, ainda foi um desafio, né? Porque era a primeira vez que todo mundo estava fazendo audiolivro no Brasil. Você não tinha mão de obra especializada nem para editar, nem estúdio para gravar. E a gente, no primeiro momento, a gente foi assim, vamos nos melhores estúdios do Rio de Janeiro, e às vezes dava tudo errado, porque uma coisa é captar a voz, a outra coisa é você fazer edição, né? O estúdio que está acostumado a gravar música, a gravar audiovisual, ele tem um processo de trabalho de gravação que é um processo para música. Então, se tiver algum ruidinho, tipo eu aqui mexendo na cadeira, tiver uma pausa mais longa, tudo isso é eliminado com o som, com os instrumentos atrás. No audiobook você não tem isso. E detalhe, na música você tira a parada que você dá para respirar e poder falar a próxima frase, né?
No audiobook você não tira. Então eu tive todos os problemas. Eu falei que eu aprendi a fazer audiobook realmente errando muito, né? Tive essa oportunidade dada pela Ediouro. A gente teve que fazer algumas edições de audiobook, exatamente até a gente poder formar um time que conseguisse entender que às vezes não era o melhor microfone que a gente tinha que colocar, podia ser um mais direcional. Tem toda uma técnica aí na questão de produção. Bom, esse projeto na Ediouro durou 2 anos e meio. Quando a gente lançou o audiobook no Brasil, em 2008, a gente lançou ainda em CD, né? Eu tenho até alguns aqui para mostrar. Então, essas são algumas das produções que eu fiz na época. Esse foi um grande desafio, trouxe Antônio Nóbrega para fazer o chipó. Então, era um digipackzinho, como a gente chama, aqui em CD. Tive um árduo trabalho de poder fazer com que as livrarias colocassem esse produto na livraria, né? A maioria dos editores e das livrarias sempre questionavam audiobook, né? O que é isso? E a gente tinha também já o audiobook em digital, mas nessa época foi quando a música digital começou mais fortemente no Brasil, foi 2006, 2007, né? E a gente lançou a editora em 2008. E uma música, se a gente lembrar lá atrás, às vezes você levava 10, 15 minutos para baixar uma faixa que era de 3, 4 minutos. Baixar um audiobook de 10, 12 horas, você levava uma madrugada, talvez 2, para baixar para o computador e mais 1, 2 para ir para o iPod. Porque no MP3 você só conseguia carregar por faixa, dependendo do tamanho do audiobook. Então, do mesmo jeito que começou o audiobook, ele também terminou o projeto, a gente paralisou o projeto cerca de 2 anos e meio. E aí eu voltei para trabalhar em jornal e revista, mas sempre apaixonada, tudo que eu via de audiolivro, consumia bastante. Quando foi em 2007, eu tive a oportunidade novamente de voltar a trabalhar, e estou até hoje na YouBook, que é o maior aplicativo de audiotainment da América Latina já. Nós somos uma startup brasileira que começou em 2014 com audiobook e podcast. E hoje a gente tem séries e documentários em áudio, notícia em áudio, a gente tem programas de podcast que a gente faz também com exclusividade, além de gravar audiobook em português Brasil, já em Portugal também, a gente está em outros 12 países. E aí eu voltei a me divertir, que eu não trabalho, né, todos os dias, podendo produzir audiobook. E aí já num modelo um pouco diferente, quer dizer, a gente continua gravando com algumas celebridades e alguns atores, né, mais famosos e autores, mas também a gente tem um universo muito amplo de pessoas que narram audiobook hoje. A gente tem um banco de voz aí com mais de 600 narradores. É muito difícil, eu continuo com essa responsabilidade. O mercado no Brasil, ele hoje está muito maior do que em 2008 e do que em 2014, quando a gente trabalhou. Grandes players mundiais entraram no Brasil também. Algumas editoras começam a fazer a sua produção de audiobook. E no mundo todo, né, o audiobook é o formato digital de livro que mais cresce. Para ter ideia, mundialmente, 7,5% das vendas do formato livro, né? Porque a gente fala em livro, seja em e-book, seja em livro impresso, em audiobook, é audiobook. Os Estados Unidos, que é o mercado mais maduro do mundo, para ter ideia de quanto o audiobook vem crescendo, e principalmente, né, a tecnologia que permitiu a gente ter o aplicativo do e-book, que é o streaming. Após a inserção do streaming no mercado, esse crescimento ele vem exponencial. Então, para ter ideia dos números dos Estados Unidos, em 2005 foram publicados 2.600 títulos, em 2020 mais de 71 mil títulos em audiobook. Né? De 2015 para 2020, em 5 anos, a gente saiu de 35 mil para 71 mil audiobooks publicados.
Aqui também a gente não para de crescer, né? Quando eu entrei no e-book, a gente produziu uma quantidade pequena de audiobooks. Hoje a gente produz e lança para mais de 45, 50 títulos por mês. E eu continuo batendo na tecla da responsabilidade enorme que a gente tem em dar a voz ao audiolivro. É muito importante eu comentar, né? Eu participo de vez em quando de algumas palestras, debates, falando sobre o formato. E numa dessas, eu estava na Flip em 2019 e eu vi um editor falar assim, mas fazer audiolivro não é igual fazer livro, não dá esse trabalho todo. E eu trabalho hoje, eu sou responsável no e-book pela área editorial. Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais, que a gente também tem livro impresso, ou seja, apesar da gente ser totalmente digital, a gente tem o livro impresso. Hoje a gente faz aquisição de títulos internacionais, fazemos lançamentos de livros nacionais. Eu vou pegar um lançamento aqui recente, que é essa biografia Coisas do Coração, escrita pela Kika Seixas e o Toninho Budas, que é a história da Kika Seixas com Raul Seixas. Isso foi um lançamento agora que a gente teve em maio. É um livro exclusivo do e-book, original do e-book, que surgiu desde o momento em que o primeiro capítulo foi escrito. Né? A Kika, a gente se conhecia de um outro projeto que a gente fez na Rede Ouro, me ligou, falou que estava querendo escrever essa história para a filha. Eu falei, Kika, essa história não pode ser só para a Vivi, essa história tem que ser para o público do Raul, para as pessoas que gostam de música. E aí a gente trabalhou nesse projeto desde o momento do primeiro capítulo. E eu posso dizer que fazer um audiobook é tão trabalhoso e talvez mais caro do que fazer um livro. É um investimento, né, na produção de um audiobook, independente de você ter um narrador que seja um grande ator da dramaturgia brasileira ou uma celebridade. Na realidade, ele é um investimento caro porque demora-se muito a fazer um audiolivro, né? Eu brinco que assim, a primeira grande demora é conseguir achar a voz. Hoje eu tenho um time que trabalha comigo, de produtores, né? E aí foi o que eu respondi para esse editor na Flip, que eu disse assim, a primeira coisa que a gente faz é ler e entender o que é esse livro. Né? Eu preciso saber se ele merece uma voz, se eu posso conduzir a narrativa dele com uma única voz. Apesar de ser o padrão mundial, existem livros que você tem personagens tão definidos, né? Vou dar um exemplo de um título nosso, A Garota da Casa ao Lado. São 5 personagens que cada um fala em um capítulo. Eu não posso trazer uma voz só para fazer essa narrativa. Eu tenho que trazer 5 vozes. Quando você tem, às vezes, um personagem que no capítulo fala é um homem, no outro é uma mulher. Eu não posso trazer uma única voz. Na maioria dos títulos a gente consegue porque você tem um personagem principal que constrói essa história, que traz a narrativa da história do início ao fim. Então, mesmo que hajam diálogos, né, a gente pode manter a narrativa numa única voz. Então, assim, esse desafio da produção, né, ele continua sendo imenso hoje também. Então, o que eu falei com esse editor? Primeiro trabalho é ler e entender quem é a voz, né, quem é o que a gente chama de persona desse livro, né, quem é o personagem. Daí eu tenho características que eu preciso definir, psicológicas, características físicas, temporalidade do livro, quer dizer, quando ele se passa, onde ele se passa, definir muito bem a personalidade dessa voz, para daí a gente buscar no nosso banco de vozes, ou fora do nosso banco de vozes, que acontece muito, para poder fazer a narração do audiobook. Então esse é o primeiro trabalho. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o autor narrando seu livro, tá? Bom, assim, escolhemos a voz. O que a gente faz? A gente precisa testar, porque não adianta eu achar que aquela é a voz, eu preciso entender se aquele narrador
pode entregar a verdade que o texto imprime. Daí a gente testa sempre com a narrativa né, a gente pede para fazer a narração de 2 páginas, pelo menos, desse livro. Isso passa por uma análise do nosso time. Eu sou a pessoa que dou a palavra final antes de ir para a editora aprovar. Confesso que eu sou bem crítica, eu brinco que a minha equipe às vezes fica zangada comigo, porque alguns livros, às vezes, a gente reprova 8, 10, 12 vozes. Na maioria a gente acerta até a 3ª. Mas tem livros que são mais difíceis e que você precisa ter mais dificuldade de encontrar a voz. Às vezes você encontra a voz, mas você não encontra a entrega que a narrativa precisa. Eu costumo dizer que o audiolivro que envolve você mais rapidamente é aquele audiolivro em que você começa a ouvir, você é absorvido pela história rapidamente. E como é que isso é feito? Quer dizer, é o encontro da voz com a entrega de quem está narrando. Essa capacidade do narrador, sabe, de passar a verdade que o texto está dizendo. Eu costumo brincar que, assim, quando a gente está lendo aquelas palavrinhas, aquela frase, aquele parágrafo, ele tem o poder de provocar na gente uma emoção e uma reação. Eu vou sorrir, eu vou chorar, eu vou refletir, eu vou ficar chateada, ou até vou ficar imune e dizer assim, me disse nada. Mas ele me entregou algum sentimento. Quem está narrando precisa entregar isso na dose certa. Ele não pode, num livro de ficção que não pede isso, entregar uma narrativa shakespeariana, uma tragédia grega. Isso vai soar ruim. Ele não pode fazer uma leitura fria. Não, eu vou ler aqui porque quem tem que interpretar é quem está ouvindo do outro lado. Não pode, porque quando a gente está lendo, a gente está interpretando e está dando voz a essa história para a gente. A gente está recebendo sentimento. Então essa narrativa precisa passar na dose certa, e aí a grande dificuldade que a gente tem no dia a dia, né? Eu falo assim, se a grande barreira, o grande desafio de produzir audiobook é você poder entregar com essa emoção que você estaria recebendo lendo direto o texto no livro impresso ou no e-book. Bom, aí vamos falar de tempo de gravação, né? Muita gente acha, autor, narrador, as pessoas que não estão no dia a dia de fazer o audiobook, que audiobook é como fazer novela, o cinema, que você vai marcar lá de 9 da manhã às 9 da noite e você vai ficar gravando cena e vai embora. Não é. A gente consegue gravar no máximo 3 horas. Ah, mas não pode gravar 4, 5, 6? Pode tentar. Mas eu digo que não é nem um pouco produtivo, porque existe o cérebro, eu brinco que ele começa a dar rasteira na gente, né? Enganar a gente. A gente está lendo e troca a palavra. Então eu brinco assim, na primeira hora, a gente tem um errinho na narração, e quem está dirigindo consegue pegar esse errinho tranquilo na primeira hora, a cada 1 página e meia, por aí. Na segunda hora, você está errando 1 por página. Na terceira, se bobear, você já está errando 1 por parágrafo. E quem está dirigindo, quem está acompanhando também essa produção, essa narração, também começa a deixar passar alguma coisa. Você começa a ler esteja em vez de ser seja. Você começa a ler 2 em vez de ser 3. Você começa a trocar. Além disso, você começa também a sacrificar a voz, né, de quem está narrando. Você começa a ter algumas arranhaduras, a ter alguns problemas. Então, você tem 3 horas para narrar. Pô, mas em 3 horas a gente narra coisa pra caramba. Em 3 horas a gente narra 30, 35 páginas, o que vai dar 1 hora de conteúdo final. Então, um livro de 300 páginas tem 10 sessões de gravação de 3 horas. Daí, essas 3 horas gravadas, elas geram mais 3 horas do que a gente chama, 4, de edição. E aí elas geram mais 2 horas de revisão. Então, cada hora produzida, em média, você gasta de 10 a 11 horas para produzir 1 hora que você vai ouvir de audiolivro no final. Daí que é um investimento
puxado, né, para a editora, em termos, às vezes sai mais caro do que a gente pegar um livro, traduzir, copirescar, revisar, fazer projeto gráfico, às vezes sai no mesmo custo. Por isso ainda poucas editoras no Brasil fazem a sua própria produção, né, de audiobook. E o resultado final, eu brinco que eu sou completamente apaixonada, né? No narrador, essa coisa de fazer vozes, né? Tem gente que diz assim, pô, legal, fazer voz pode funcionar. A gente tende a não fazer no audiobook. O audiobook você faz diálogos. Eu brinco que aí, né, eu vou falar de música, eu brinco que é uma escala musical no piano. Você vai usar um tom mais grave, um tom mais agudo, um tom intermediário para fazer essas diferenciações, mas o mais habitual é você não fazer vozes e diferenciar vozes, né? Então, assim, produzir audiobook é uma coisa que a gente tem que ter muito carinho, cuidado, para poder entregar uma experiência positiva. Porque, assim, talvez a maioria de vocês para a qual eu esteja falando, ou que vão assistir esse vídeo, são como eu era em 2008, né? Completamente apaixonada pelo livro impresso, achando que nada substitui o livro impresso, e que diz assim, ouvir um livro, não dá certo, ouvir não dá certo. Então, para você ouvir um primeiro livro, eu preciso entregar, quando a gente faz uma produção, algo que você vai ouvir e realmente você vai gostar. Por exemplo, recentemente eu estou ouvindo um livro que é 12 Dias, que é um trailer policial que a gente adquiriu pelo e-book, que foi o Caco Ciocler que gravou. Sim, de verdade, eu vou às vezes com a velocidade um pouquinho menor, paro na garagem no e-book, às vezes aqui em casa e fico mais um pouquinho, porque o livro é muito bom, o texto é bom, um texto que prende a gente, e a narrativa do Caco é muito, muito bacana, né? Autor gravando livro também é uma coisa maravilhosa, só que assim, quando é que o autor pode gravar o livro? O ideal é que ele grave algo que seja biográfico, ou quando ele é um palestrante, é um livro de negócio, é um livro de autoajuda, que ele está dividindo e compartilhando experiências próprias. Quando o livro é um livro de ficção, um romance, é mais complicado dele fazer a narrativa, porque ele definiu um personagem ali que pode não ter nenhuma relação com a voz dele. Então, nem sempre tem aderência o autor narrar quando o livro é ficção. Quando é não ficção, muitas das vezes cabe. Quando é um conto, muitas das vezes cabe. Mas muitas das vezes também cabe você trazer um profissional da voz, você trazer um ator, né? Eu brinco que a gente tem vários tipos de narrador, mas assim, o narrador que vem da escola do teatro, ele tende, né? E eu vou falar de Maria Clara Machado também, né, que tem essa vivência do palco, do teatro, da experiência de ler um texto em voz alta, ele tende a performar muito melhor na narrativa e na entrega que o texto precisa ter. A gente tem aí também, né, um outro caminho, que são os livros para criança, né, o audiolivro para criança. Eu vou voltar, né, na minha história, e vou usar também uma frase do Paulo Freire, que ele diz assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Às vezes a gente tem essa barreira com o audiolivro, mas se a gente voltar no primórdio, né, de tudo, de antes de existir o livro, de existir a escrita, a gente tinha essa coisa emocional de contar a história, né? Na época das cavernas, as pessoas se reuniam em volta da fogueira para contar histórias, né? Eu falo assim, a minha memória afetiva, né, o que me deu o primeiro passo para gostar de ler foi meu pai e minha mãe contarem histórias, né? A gente ia dormir e tinha lá um chapeuzinho inventado ao contrário, 3 porquinhos inventados ao contrário, principalmente pelo papai, mas a gente tinha essa história, né? Tinha essa coisa lúdica.
E uma coisa que eu costumo também muito dizer, apesar de eu trabalhar com livro digital, com aplicativo digital, a gente acredita, né, a empresa para a qual eu trabalho, a U-Book hoje, né, ela acredita tanto no conceito de multileitura, que a gente foi trazer os nossos originais, que são os títulos que a gente lança de autores nacionais, que a gente adquire no mercado internacional, e que a gente tem um livro impresso também. A gente tem um clube de assinatura também de livro impresso. E aí, assim, eu trabalhei, né, antes de livro, durante mais de 20 anos na indústria de mídia impressa, em revista, em jornal principalmente, né? Eu comecei minha carreira no Globo, depois eu fui para a Editora Globo com revista, não com livro, mas com revista. Voltei para o Jornal do Brasil com Gazeta Mercantil durante 5 anos. E antes de eu voltar para o audiolivro, eu fiquei 3 anos no Grupo Dia com o Brasil Econômico, Meia Hora, Placaram, 4 jornais. E desde 2002, quando eu estava no JB, eu batia muito na tecla com os meus pares, que a mídia impressa ela ia sofrer uma ruptura muito grande. E a gente não ia ter leitor do impresso, do papel, como a gente tinha na década de 90. Isso era uma tendência e isso se concretizou. Em 2010, né, 2009, quando veio principalmente o iPad, já tinha o Kindle, mas o iPad foi o grande precursor na época de livro digital, e-book. Eu vi muita gente dizendo que livro digital ia acabar com livro impresso. Passado aí, né, mais de uma década, a gente tem aqui no Brasil, com o incremento que teve agora e crescimento que teve de audiência do digital pela pandemia, o Brasil pulou de 4% para 6% de consumo de livro digital. No mundo, os melhores resultados são entre 11% e 12% de consumo em livro digital. E eu comentei outro dia com essa minha tia que me inseriu no mundo dos livros, né? Eu falei assim, eu tenho uma coisa que é muito pessoal e que agora que eu tenho netos, isso só se comprova, é que o livro, ele sempre vai existir no formato impresso. Como ele vai coexistir com o digital no e-book e o audiolivro, né, que é no formato em áudio do livro. Que na realidade são formatos complementares, formatos de ampliação de possibilidade de leitura, e não formatos que canibalizam o formato do livro impresso. E eu entendo que o livro impresso vai existir, assim como o audiobook e o e-book, porque enquanto tiver uma mãe, um pai, uma tia, um avô, uma avó contando histórias e dando livro, sabe, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, o livro vai existir. Porque eu digo que, diferentemente de mídia impressa que eu trabalhei, eu falo isso bastante emocionada, o poder que o livro tem, assim, quando eu dou um livro, né, como eu tenho esse aqui, ó, da Maria Clara Machado, que eu dei para os meus livros, autografado para os meus filhos, autografado por ela. Depois da gente ter assistido uma peça que foi exatamente Pluft, que eu levei meus filhos pequenos para assistir, é que você, quando entrega um livro para uma criança, quando você conta uma história, você está entregando uma herança cultural, sabe? E é uma herança cultural que, diferente até de uma herança financeira, acho que só o Papai do Céu, eu sou uma pessoa de muita fé, que tem esse poder, né, de, na realidade, tirar de você. Então, enquanto tiver a mamãe e o papai, a tia, o tio, o padrinho, a vovó e o vovô entregando o livro, isso vai persistir. E eu falo isso com tanta certeza, né? Eu tenho os meus netinhos, Fernando, que se chama Fernando Antônio, por causa de Fernando Pessoa, minha ex-nora é apaixonada por ele, e colocou o nome no meu neto por causa disso, e eu amei, adorei. Que está com 3 anos e 8 meses. Eu tenho o Raul, que está com 1 ano e 10 meses.
E é incrível, assim, como a gente sempre, né, minha filha, meu filho, eu, a gente está sempre lendo para eles. Aqui em casa tem livro para tudo que é lugar. Eu trouxe alguns aqui, ó, para poder mostrar. São muitos livros infantis, é a estante cheia de livro infantil, é o quartinho cheio de livro infantil. E ler para uma criança, sabe, é entregar para ela, é passar para ela conhecimento, cultura, possibilidade de criar, de viajar. Por menos recursos que você tenha de fazer uma viagem pelo mundo, você pode viajar pelas histórias. E esse poder de contar história, que ela vem na oralidade, ela vem em contar, em narrar, e depois você vem na entrega do livro impresso, ela é capaz de contagiar e transformar numa pessoa apaixonada por livro, como eu sou. Eu quero terminar aqui, né, esse vídeo contando a história do meu netinho Fernando. Eu me mudei recentemente para essa casa que eu estou. No dia seguinte da mudança, meu filho apareceu aqui com ele, depois de alguns meses, sem a gente poder se ver por causa dessa pandemia, né? Eu sou altamente grupo de risco, então meu filho evitava de todas as formas de vir aqui. E aí, naquele meio de bagunça, a caixa, a única coisa que eu encontrei foi a caixinha de livros, e eu tinha trazido para ele, não tinha lido ainda, um livro chamado Pedala Saci, um livro chamado, né, Pedala Saci. Que é uma história muito legal, que é um menino que tem que escrever uma história sobre folclore, e aí um saci sai de dentro do armário. Bom, isso tem 6 meses. Eu, de vez em quando, vou aqui pro Parque Chico Mendes, eu moro no Recreio, caçar saci com meu neto. Meu neto tem uma fantasia do saci. Essa semana eu comprei uma luva com os personagens para ele, com a turma do folclore. Ele conhece todos os personagens do folclore. Ele se apaixonou e ele está sempre aqui com algum livro para ler. Meu neto Raul adora o Lobo Mal dos 3 Porquinhos, o Lobo Mal do Chapeuzinho Vermelho. Então eu acho que é isso, assim, o livro que começa no contar a história, né? A gente conta a primeira absorção da criança, e eu falo isso porque contar, porque quando a criança é bebê, e eu comecei a fazer isso com os meus filhos bebê, né? Eu já contava histórias, eu já tinha comprado coleção de livrinho para eles, e com os meus netos a mesma coisa. Ele até presta atenção no livro, né? Mas é o que você está contando, a entonação, é aquilo que você faz, né? A gente já está fazendo audiolivro ali. Eu acho que antes de existir o livro impresso, você teve o audiolivro, né? Primeiro. E isso desperta para você querer ler, para você gostar de ler, né? Então, assim, o livro impresso ele nunca vai acabar porque você materializa o contar história entregando o livro. E o audiolivro, né, por que eu tenho um prazer de fazer o audiolivro? Ele é inclusivo, sim, porque eu permito que pessoas que não podem ler, leiam através de ouvir uma história, seja deficiente visual, seja como minha mãe agora, que já está com uma idade mais avançada, está com catarata, já não pode ler como lia, mesmo a gente entregando, né, um gadget, um iPad, um Kindle, que ela pode ler em letras maiores, mas ela pode ouvir uma história, né? E ele também, e esse é o grande público do audiolivro, ele entrega horas de leitura. Isso, para mim, é o principal serviço que o audiolivro faz. Eu não tenho tempo para ler tudo o que eu gostaria de ler. Se eu quisesse ler 4 livros como eu consigo hoje, eu não conseguiria, porque eu trabalho de 8, 9 às 9, 10 da noite às vezes. Ok que eu trabalho lendo muito, né, porque eu tenho que ler muito livro, esse é o privilégio de hoje, mas antes de eu estar no e-book, antes de eu ter trabalhado na Ediouro, eu trabalhava muito e não conseguia ler tudo que eu gostaria. Eu comprava, em média, 3, 4, 5 livros, mas de verdade eu conseguia ler um quando eu conseguia. E hoje, com o audiolivro, eu estou indo para o trabalho, eu estou ouvindo um livro, eu estou voltando do trabalho, eu estou ouvindo um livro. Estou tentando fazer um exercício agora, né, que a gente está podendo voltar a sair um pouquinho. Estou caminhando, posso ouvir um livro. Então,
Então esse é o poder do áudio. Eu espero aqui ter podido compartilhar com vocês e que vocês possam ter a experiência de ouvir um livro. O aplicativo do e-book você pode baixar gratuitamente no Google Play ou na Apple Store. Se cadastrar, a gente faz muito livro de domínio público liberado, que você não precisa ser um assinante para poder ouvir, né? Então a gente tem obras maravilhosas lá também narradas, tem muita coisa infantil, as histórias de domínio público infantil também liberadas para poder ouvir. E qualquer coisa que vocês precisem, meu contato vai estar aí na academia, eu vou deixar disponível, estou no LinkedIn, vou deixar meu celular também, estou aqui. E espero que vocês tenham podido compartilhar um pouco dessa emoção que é poder trabalhar com livro e poder também contar as nossas histórias através da voz, da narração de profissionais maravilhosos, tá? Obrigada.